Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Você já sentiu que está cercado por inimigos, enfrentando desafios que parecem impossíveis de superar? Já passou por momentos em que o ataque contra você foi tão forte que parecia não haver saída? Talvez você esteja lidando com situações de injustiça, inveja, calúnia ou até feitiçarias e amarrações que tentam te prender e te impedir de avançar. Mas hoje eu quero te trazer uma mensagem poderosa, baseada no Salmo 54, que vai mudar a sua perspectiva. O poder de Deus é maior do que qualquer ataque do inimigo. O nome do Senhor é a nossa salvação, e Ele é o nosso juiz justo, pronto para intervir e te dar a vitória sobre toda a força maligna que tenta te destruir. Fique comigo até o fim desta oração, porque hoje você vai experimentar a libertação, a justiça e o favor de Deus de uma maneira sobrenatural. Está escrito no Salmo 54:1, Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Vamos começar essa jornada poderosa pelo Salmo 54, que foi escrito por Davi em um momento de intensa perseguição. Davi estava sendo cercado por inimigos, traições e pessoas que queriam destruir sua vida. Talvez você esteja passando por algo semelhante. Lutas que parecem invencíveis, injustiças que tentam te derrubar, pessoas que conspiram contra você. Mas aqui está o segredo que Davi conhecia. Ele clamou a Deus pelo nome do Senhor. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. O nome de Deus é poderoso. Ele não é apenas um som. O nome de Deus representa quem Ele é, santo, poderoso, justo e fiel. Quando Davi clama pelo nome de Deus, ele está reconhecendo que só o Senhor tem o poder para trazer libertação, para intervir nas situações que estão além do nosso controle. E faze-me justiça pelo teu poder. Davi sabia que a justiça verdadeira vem de Deus. Quantas vezes nós nos encontramos em situações de injustiça, onde somos mal interpretados, criticados ou até atacados por aqueles que nos invejam ou desejam o nosso mal? Talvez você tenha tentado resolver esses problemas por conta própria, mas hoje eu quero te encorajar a fazer o que Davi fez. Entregue nas mãos de Deus. Ele é o nosso justo juiz, aquele que vê todas as coisas, e é Ele quem traz a justiça. Quando confiamos que Deus é o nosso defensor, podemos descansar, sabendo que Ele nunca falha. Ele vê as batalhas que você está enfrentando e está pronto para entrar em cena com seu poder e fazer justiça, derrotando os inimigos que se levantam contra você. Agora, pare por um momento e pense nas lutas que você está enfrentando. Talvez você tenha sido alvo de inveja, de calúnia, de feitiçarias, ou esteja lidando com oposição espiritual, ou até mesmo pessoas tentando te derrubar. Você tem tentado lidar com isso sozinho? Ou você já entregou completamente essa batalha nas mãos de Deus, como Davi fez? Clame pelo nome de Deus. Reconheça que Ele é o único que pode te salvar. Não há feitiço, amarração ou armadilha do inimigo que seja mais forte do que o poder do nome de Jesus. Não importa quão grande seja o ataque, o poder de Deus é maior. E quando você clama por Ele, você está ativando a justiça divina em sua vida. Agora, vamos juntos fazer uma oração de clamor, pedindo que Deus nos salve e faça justiça, como prometido em sua palavra. Vamos entregar nas mãos dele cada situação de perseguição, cada ataque do inimigo, e confiar que o Senhor é o nosso juiz justo e poderoso. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, clamando pelo Teu nome santo e poderoso. Eu reconheço, Senhor, que o Teu nome é a minha salvação, que somente Tu tens o poder de me libertar de todas as armadilhas, ataques e injustiças que tenho enfrentado. Eu entrego nas Tuas mãos cada situação de perseguição, cada palavra de maldição, cada feitiço ou amarração que o inimigo tentou lançar sobre mim. Senhor, faze-me justiça pelo Teu poder. Eu confio que Tu és o meu defensor, o meu justo juiz, e que ninguém pode impedir os Teus planos para a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que toda obra do inimigo cai por terra agora, e eu sou livre pela Tua poderosa mão. Versículo 2 desse capítulo diz: Ouve, ó Deus, a minha oração, inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca. Salmo 54, neste segundo versículo do Salmo 54, Davi nos ensina algo muito precioso. Deus nos ouve. Em um momento de desespero, perseguição e ameaça, Davi clama ao Senhor, dizendo: Ouve, ó Deus, a minha oração. Ele sabia que, mesmo cercado por inimigos, sua voz chegaria até Deus. Vamos refletir sobre o quanto é importante termos a certeza de que Deus está nos ouvindo, especialmente nos momentos em que tudo parece estar desmoronando.
Uma das verdades mais poderosas que encontramos na Bíblia é que Deus ouve as nossas orações. Ele não é um Deus distante, inacessível, que apenas observa de longe o que está acontecendo conosco. Não, Ele é um Deus presente, que inclina seus ouvidos para ouvir cada palavra que sai da nossa boca. Mesmo quando sentimos que estamos sozinhos, sem ninguém para nos socorrer, podemos ter a confiança de que Deus está atento. A palavra inclinar os ouvidos nos dá a imagem de um pai amoroso que se aproxima de seu filho para ouvir com atenção o que ele está dizendo. Deus não apenas ouve de longe, mas Ele se inclina, Ele se aproxima, Ele se importa profundamente com as nossas palavras, com o clamor do nosso coração. Quando Davi pediu a Deus para ouvir sua oração, ele estava confiando no caráter fiel de Deus, no seu amor por Ele como um pai que cuida e responde. E essa é a mesma confiança que precisamos ter. Muitas vezes, quando estamos no meio da angústia, das lutas espirituais, dos ataques do inimigo, podemos sentir que nossa oração não está sendo ouvida, que estamos falando ao vento. Mas, na verdade, Deus está ouvindo cada palavra. Ele ouve o seu clamor no silêncio, no desespero e nas lágrimas que você derrama. Quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, precisamos nos lembrar desta verdade. Deus ouve as nossas orações. A oração é um dos maiores dons que Deus nos deu, porque é a nossa conexão direta com o Todo-Poderoso. Você pode clamar a Ele em qualquer momento, de qualquer lugar, e ter a certeza de que Ele está ouvindo. Essa confiança na escuta de Deus é fundamental para enfrentarmos as batalhas da vida. Quando o inimigo tenta te fazer acreditar que Deus te abandonou, que suas orações são inúteis, lembre-se de que Deus está atento ao clamor dos seus filhos. Não importa o quão grande seja a batalha, Deus ouve você. Não há oração ignorada, não há palavra desprezada. Talvez você tenha orado por algo por muito tempo e ainda não tenha visto a resposta que espera. Mas aqui está algo importante. Deus responde no tempo certo e da maneira certa. Às vezes a resposta é imediata. Outras vezes Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que podemos imaginar. Mas o fato é que Ele está ouvindo. Ele já inclinou seus ouvidos para você e a resposta virá no tempo perfeito. Pense em um momento da sua vida em que você clamou a Deus quando a situação parecia impossível. Pode ter sido uma crise financeira, um problema de saúde, uma perda emocional ou até um ataque espiritual pesado. Lembra-se de como foi aquele clamor? Talvez você tenha orado com lágrimas, com angústia, mas o importante é que Deus estava ouvindo. Mesmo quando as palavras não saem, quando o que expressamos são apenas gemidos e suspiros, o Senhor entende cada um deles. Assim como Davi clamou a Deus em meio à perseguição, você também pode clamar com confiança. Deus ouve você. Mesmo quando o inimigo tenta te cercar, mesmo quando as forças espirituais malignas se levantam contra você, o Deus Todo-Poderoso está atento às suas palavras. Não desista de orar, não desista de buscar a presença dEle, porque Ele está ouvindo e pronto para agir. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus que ouve o clamor dos Teus filhos. Hoje eu clamo a Ti com confiança, sabendo que Tu inclinas os Teus ouvidos para ouvir cada palavra que sai da minha boca. Pai, mesmo nos momentos em que eu me sinto sozinho, quando as batalhas parecem invencíveis, eu confio que Tu estás comigo, atento ao meu clamor. Senhor, ouve a minha oração, inclina os Teus ouvidos às palavras da minha boca e vem em meu socorro. Eu coloco diante de Ti, Senhor, cada situação de angústia, cada ataque do inimigo, cada palavra de maldição que foi lançada contra mim. Eu clamo a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que vê todas as coisas, e eu confio que o Teu poder é maior do que qualquer força maligna. Pai, mesmo quando eu não vejo a resposta, eu confio que Tu estás ouvindo, que Tu estás trabalhando a meu favor. Obrigado, Senhor, por nunca me abandonar, por sempre estar ao meu lado. Em nome de Jesus, eu clamo e agradeço. Está escrito no Salmo 54:3, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida, não põem Deus diante de si. Neste versículo, Davi nos revela a realidade dos inimigos que ele enfrentava, pessoas estranhas, tiranas, que procuravam destruir sua vida. Esses inimigos não apenas eram pessoas mal intencionadas, mas eram indivíduos que não temiam a Deus, que não colocavam Deus diante de seus caminhos, e por isso se sentiam livres para cometer qualquer injustiça, traição ou maldade. Assim como Davi, também passamos por momentos em que enfrentamos inimigos e oposições.
sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Davi fala sobre aqueles que não põem Deus diante de si. Isso significa que esses inimigos agiam sem nenhum temor ou respeito por Deus. Quando uma pessoa ou um espírito mal intencionado age sem a consciência de que há um Deus justo, o caminho está livre para cometer maldade, traições e ataques. E talvez você tenha experimentado essa realidade. Existem pessoas ao seu redor que não têm respeito pela sua fé, que não têm medo de lançar palavras de maldição, de criar mentiras, ou até mesmo de usar práticas malignas para tentar te prejudicar. Muitas vezes sentimos como se estivéssemos cercados por essas pessoas, assim como Davi estava. Ele enfrentou a oposição de reis, de nações, de exércitos, e mesmo assim, ele não desistiu de clamar a Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando parece que as forças contra nós são maiores do que podemos suportar, Deus ainda é o nosso socorro. Sejam esses inimigos pessoas físicas que nos perseguem com palavras e atitudes maldosas, ou inimigos espirituais que operam através de ataques, feitiçarias e amarrações, uma coisa é certa, eles não têm Deus diante de si. E é exatamente por isso que o Senhor se levanta em nossa defesa. Enquanto eles planejam o mal, Deus se coloca ao nosso lado como nosso defensor, o justo juiz que vê cada ação, cada palavra lançada contra nós. Agora, trazendo essa realidade para o nosso dia a dia, podemos perceber que muitas vezes também enfrentamos pessoas e situações que parecem estar constantemente se opondo ao nosso progresso. Pode ser no trabalho, onde há aqueles que tentam nos prejudicar para obter vantagens pessoais. Pode ser no círculo social, onde somos alvos de inveja, fofocas e intrigas. Pode ser até mesmo no âmbito espiritual, onde percebemos que há forças invisíveis trabalhando para nos derrubar, para nos impedir de avançar nos planos de Deus. Talvez você tenha enfrentado situações em que se sentiu traído por alguém próximo, ou que tenha se tornado alvo de ataques que vieram de onde menos esperava. E o mais difícil é perceber que muitas dessas pessoas ou situações não têm a menor consideração por Deus. Eles agem de forma egoísta, cruel e calculada, sem nenhum temor ao Senhor. Davi descreveu esses inimigos como tiranos, pessoas que usavam seu poder ou influência para esmagar, para controlar e destruir. Mas a boa notícia é que, apesar de tudo isso, Deus é maior do que qualquer inimigo. A presença dele em nossa vida é o nosso escudo e fortaleza. Enquanto os inimigos não colocam Deus diante de si, nós temos o privilégio de ter o Deus Todo-Poderoso caminhando conosco, pronto para nos proteger e nos livrar de toda oposição. Não podemos esquecer que, além dos inimigos físicos, também enfrentamos inimigos espirituais. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Isso inclui ataques espirituais, como amarrações, feitiços e palavras de maldição que são lançadas contra nós. Talvez você tenha percebido uma resistência inexplicável em certas áreas da sua vida, seja na sua saúde, nas suas finanças ou até mesmo no seu relacionamento com Deus. Isso pode ser um sinal de que há forças espirituais tentando impedir o seu avanço. Mas aqui está o segredo: não precisamos temer. Assim como Davi enfrentava inimigos e tiranos que não tinham Deus diante de si, nós enfrentamos forças espirituais que não têm poder diante de Deus. Quando estamos revestidos com a armadura de Deus, nenhum mal pode prevalecer contra nós. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso escudo e proteção. Assim como Davi clamou a Ti quando estava cercado por inimigos e tiranos, hoje nós também clamamos por Tua proteção. Pai, Tu vês aqueles que se levantam contra nós, aqueles que agem sem Te temer, lançando palavras de maldição, ataques e traições. Mas nós confiamos, Senhor, que Tu és o nosso defensor. Inclina os Teus ouvidos para o nosso clamor, Senhor, e levanta-te para nos livrar de toda oposição. Nós entregamos em Tuas mãos cada inimigo que se levanta contra nós, cada situação de perseguição, cada ataque espiritual que tenta nos paralisar. Sabemos que não estamos lutando sozinhos, porque o Teu poder nos protege. Senhor, derruba todas as fortalezas do inimigo, desfaz toda amarração, todo feitiço e toda obra de maldade que foi lançada contra nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que somos protegidos pelo sangue de Cristo e nenhum mal pode nos atingir. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção constante. Nós descansamos na certeza de que Tu és o nosso escudo. No Salmo 54:4 diz: Eis que Deus é o meu ajudador,
o Senhor é quem sustenta a minha vida. Depois de clamar por justiça e reconhecer a oposição e os inimigos que se levantavam contra ele, Davi faz uma declaração poderosa de confiança absoluta em Deus. Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Essas palavras são um testemunho de que, mesmo em meio às maiores adversidades, Davi sabia que Deus estava com ele. Hoje esse versículo também serve como uma âncora de fé para nós. Não importa o que estamos enfrentando, Deus é o nosso ajudador e Ele sustenta a nossa vida. Aqui Davi faz uma afirmação pessoal e direta. Deus é o meu ajudador. Note que ele não diz Deus pode ser meu ajudador ou talvez Deus me ajude, mas sim Deus é. Isso é uma certeza, uma verdade inabalável. Quando Davi diz isso, ele está reconhecendo que sua força, sua vitória, sua capacidade de vencer as batalhas não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Muitas vezes, nos momentos de crise, nos sentimos tentados a carregar todo o peso sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Mas como Davi, precisamos lembrar que Deus está ao nosso lado como nosso ajudador. Ele está presente, Ele está envolvido em cada detalhe da nossa vida. Ele não é um observador distante, mas um Deus que intervém diretamente em nossas lutas, nos dando sabedoria, direção e força para superarmos qualquer obstáculo. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora, se sentindo sozinho, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas quero te encorajar a repetir junto comigo. Deus é o meu ajudador. Ele é aquele que te fortalece quando as forças parecem desaparecer. Ele é aquele que te levanta quando tudo ao seu redor tenta te derrubar. A segunda parte desse versículo é igualmente poderosa. O Senhor é quem sustenta a minha vida. O que significa isso? Significa que Deus é a base, o alicerce, aquele que mantém nossa vida de pé, mesmo em meio às tempestades. Ele não apenas ajuda em momentos de necessidade, mas Ele sustenta tudo em nossas vidas. Quando tudo parece incerto e instável, podemos confiar que Deus nos mantém firmes. A palavra sustentar carrega a ideia de dar suporte contínuo. Não é uma ajuda momentânea, mas um cuidado constante. Deus não nos dá apenas uma solução temporária para os nossos problemas. Ele caminha ao nosso lado o tempo todo, sustentando cada parte da nossa vida. Isso significa que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando, a nossa vida está nas mãos dele. Davi sabia que suas batalhas não seriam vencidas por sua própria força. Ele reconheceu que sem Deus ele seria derrotado. E essa é uma verdade que precisamos internalizar. Não somos capazes de enfrentar as adversidades sozinhos. Precisamos do sustento contínuo de Deus. Ele nos mantém de pé quando tudo parece estar nos empurrando para baixo. É exatamente nessa confiança que precisamos viver. Saber que Deus é o nosso ajudador e que Ele sustenta a nossa vida nos dá a força para continuar lutando, mesmo quando as situações parecem difíceis. Quando você enfrenta críticas, perseguições, inveja ou até ataques espirituais, você pode ter certeza de que Deus não te abandona. Ele não te deixa para lutar sozinho, o Senhor sustenta você. Essa confiança traz paz em meio às lutas. Mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando as respostas parecem distantes, saber que Deus está ao nosso lado nos dá força para continuar. Lembre-se de que em cada batalha, o Deus Todo-Poderoso está sustentando sua vida. Ele é aquele que te fortalece, que te dá fôlego novo, que te faz prosseguir. Se hoje você se sente fraco, sem energia, sem saber para onde ir, descanse no Senhor. Ele não apenas te ajudará a encontrar uma saída, mas Ele é a saída, sustentando cada passo que você dá. Não importa quão grande seja a luta, o Deus que sustenta a sua vida é maior. Senhor Deus, hoje eu venho diante de Ti com o coração cheio de confiança, porque sei que Tu és o meu ajudador. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas com a Tua ajuda, Senhor, todas as batalhas podem ser vencidas. Pai, eu entrego nas Tuas mãos todas as áreas da minha vida onde tenho enfrentado lutas. Eu confio que Tu estás ao meu lado, me ajudando, me fortalecendo e me dando a direção certa. Obrigado, Senhor, porque Tu sustentas a minha vida. Tu és a rocha firme sobre a qual eu posso me apoiar. Quando eu estou fraco, Tu és a minha força. Quando eu estou perdido, Tu és o meu guia. Eu coloco toda a minha confiança em Ti, Senhor, sabendo que Tu nunca me abandonarás. Eu Te agradeço por ser o Deus que cuida de mim, que caminha comigo e que nunca me deixa só. Pai, continua a sustentar minha vida em cada desafio que eu enfrentar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço.
Deus é o nosso ajudador e sustentador, e podemos confiar nele em todas as áreas da nossa vida. Mas assim como Davi, há momentos em que precisamos também entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus e permitir que ele seja o juiz, aquele que traz justiça contra aqueles que se levantam contra nós. No próximo tópico, vamos falar sobre como Deus é fiel em nos livrar e derrotar aqueles que buscam nos destruir. Fique comigo, porque o Senhor está pronto para agir em seu favor. No Salmo 54:5 diz: Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Neste versículo, Davi faz um pedido claro e direto. Ele clama para que Deus retribua o mal que seus inimigos estavam lhe causando. Mas observe que Davi não está pedindo por vingança pessoal. Ele não quer resolver as coisas com suas próprias mãos. Em vez disso, ele entrega a situação nas mãos de Deus, reconhecendo que Deus é o justo juiz, que sabe exatamente como lidar com os inimigos. Este versículo nos ensina algo profundo sobre a justiça divina e sobre como devemos confiar em Deus para repreender e retribuir aqueles que se levantam contra nós. Davi começa dizendo: Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Esta declaração revela a confiança absoluta que Davi tinha na justiça de Deus. Ele sabia que, por mais que seus inimigos estivessem conspirando e agindo com maldade, era Deus quem tinha o poder final de retribuir o mal que eles faziam. Muitas vezes, quando somos injustiçados ou atacados, a nossa tendência é querer resolver a situação com nossas próprias mãos. Queremos uma resposta rápida, uma justiça imediata. Mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira justiça vem do Senhor. Quando Davi entrega seus inimigos nas mãos de Deus, ele está deixando claro que confia no julgamento de Deus. Ele reconhece que Deus vê todas as coisas, tanto as ações visíveis dos inimigos, quanto as intenções secretas do coração deles. E essa é uma verdade que deve nos trazer paz. Deus sabe exatamente o que cada pessoa está fazendo contra nós, e Ele retribui de acordo com a sua justiça perfeita. Talvez hoje você esteja enfrentando injustiças, seja em seu trabalho, família ou até mesmo em suas amizades. Pessoas que estão conspirando contra você, lançando calúnias ou tentando te derrubar. E muitas vezes pode parecer que essas pessoas estão se saindo bem, que não há consequência para suas ações. Mas Deus está te lembrando agora: eu sou o teu justo juiz. Não tente resolver com suas próprias mãos. Entregue seus inimigos a Deus e confie que Ele trará a justiça no tempo certo. A segunda parte do versículo é ainda mais poderosa: destrói-os na tua verdade. Davi está pedindo que Deus destrua os planos e as obras dos inimigos, mas que faça isso na verdade. Isso significa que a retribuição de Deus não é baseada em emoções, nem em vingança. É baseada em sua verdade, em sua justiça perfeita. Isso nos ensina que devemos confiar completamente na maneira como Deus lida com os nossos inimigos. A verdade de Deus é aquilo que revela o certo e o errado. Ela expõe o que está oculto, desfaz mentiras e confronta a maldade com o que é justo. Quando Davi clama para que Deus destrua seus inimigos pela verdade, ele está pedindo para que Deus faça justiça com base na sua santidade, desmascarando os planos malignos e pondo fim à injustiça. Para nós, isso significa que precisamos liberar a necessidade de vingança. Muitas vezes, queremos ver os nossos inimigos caírem imediatamente, mas Deus nos chama a confiar nele e a acreditar que sua justiça é maior do que qualquer ação que possamos tomar. Ele vê tudo, ele sabe os motivos, ele conhece as consequências e ele age conforme sua verdade. Entregue seus inimigos nas mãos de Deus e confie que ele sabe exatamente como lidar com cada um deles. Essa entrega, no entanto, nem sempre é fácil. Quando estamos feridos ou injustiçados, a última coisa que queremos fazer é esperar pela justiça de Deus. Mas como Romanos 12:19 nos lembra, a vingança pertence ao Senhor, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que não precisamos carregar esse fardo. Não é nossa responsabilidade fazer com que os outros paguem por suas ações. Nossa única responsabilidade é entregar tudo a Deus e confiar que Ele agirá de acordo com sua verdade e justiça. Deus não é indiferente à maldade, nem às injustiças que sofremos. Ele vê tudo e julga com equidade. Quando entregamos a Ele nossos inimigos, não estamos pedindo uma vingança humana, mas sim que a justiça divina prevaleça. Isso nos liberta do peso do ódio, da mágoa e da vingança, permitindo que Deus tome conta da situação enquanto nos cura e nos fortalece.
Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu és um Deus justo e fiel. Hoje eu venho diante de ti para entregar nas tuas mãos cada inimigo que tem se levantado contra mim. Tu vês, Senhor, aqueles que lançam palavras de maldição, que conspiram contra a minha vida, que tentam me derrubar com suas ações malignas. Mas eu confio, Pai, que tu és o meu juiz. Eu te peço que, em tua verdade, tu retribuas o mal que eles têm causado. Eu não busco vingança por minhas próprias mãos, Senhor, mas entrego tudo a ti, sabendo que a tua justiça é perfeita. Destrói, Senhor, os planos do inimigo, desfaz toda a obra de feitiçaria, toda a maldade, toda a armadilha que foi preparada para mim. Eu confio que tu verás cada situação e que a tua verdade prevalecerá. Eu te agradeço porque não estou sozinho nesta batalha. Tu és o meu defensor e a tua justiça será feita. A justiça de Deus é perfeita, e quando entregamos nossos inimigos nas suas mãos, podemos confiar que Ele agirá conforme sua verdade. Mas além de ser nosso justo juiz, Deus também é digno de toda a nossa adoração e louvor. No próximo tópico, vamos falar sobre a importância de louvar a Deus em todas as circunstâncias e como o louvor nos fortalece enquanto aguardamos a manifestação da justiça divina. Fique comigo, pois há mais bênçãos e vitórias a caminho. Neste quinto tópico, abordamos a confiança em Deus para lidar com nossos inimigos e a importância de entregarmos a vingança nas mãos dele, sabendo que sua justiça é infalível. Agora estamos prontos para seguir com o próximo tópico, abordando o poder do louvor em meio às batalhas. No Salmo 54:6 diz: Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Neste versículo, Davi faz uma transição poderosa. Após clamar por justiça e reconhecer a atuação de Deus contra seus inimigos, ele se volta para a adoração. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, diz ele. Aqui Davi nos ensina que, independentemente das circunstâncias, o louvor e a gratidão a Deus são essenciais. Ele não está apenas pedindo socorro, mas também reconhecendo a bondade de Deus, oferecendo um sacrifício voluntário de louvor. Vamos refletir sobre o que significa oferecer esse tipo de louvor a Deus, especialmente em tempos de desafios, e como podemos praticá-lo em nossa vida cotidiana. Davi declara: Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. A palavra sacrifício, em seu contexto original, geralmente referia-se a ofertas que eram feitas no templo, animais, cereais ou outros recursos que eram entregues a Deus como um ato de adoração. No entanto, Davi aqui fala de sacrifícios voluntários, o que sugere algo que vai além de uma obrigação religiosa. Ele está oferecendo algo que vem do coração, um louvor genuíno e sincero. Nos dias de hoje, nossos sacrifícios a Deus podem não ser físicos, mas incluem nosso tempo, nossa dedicação, nossa gratidão e nosso louvor. Sacrifícios voluntários são aqueles que oferecemos sem ser por obrigação, mas por amor e gratidão ao que Deus tem feito em nossas vidas. Isso significa que, mesmo em meio às lutas, continuamos a adorar a Deus, não apenas por suas bênçãos, mas por quem Ele é. É fácil louvar a Deus quando tudo está bem, quando estamos em tempos de abundância e paz. Mas a verdadeira profundidade do nosso relacionamento com Deus é revelada quando oferecemos louvor sacrificial, aquele que vem em meio às adversidades, em tempos de dor, de incerteza ou perseguição. Esses são os momentos em que o nosso louvor se torna um sacrifício agradável a Deus, porque estamos reconhecendo sua bondade mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Davi nos lembra que o nome de Deus deve ser louvado, não apenas pelo que Ele faz por nós, mas porque Ele é bom. O caráter de Deus é imutável. Ele é bom em todas as suas maneiras, e essa bondade não depende das nossas circunstâncias ou sentimentos do momento. A bondade de Deus é constante, fiel e verdadeira. Quando louvamos o nome do Senhor, estamos reconhecendo sua soberania, sua santidade e sua bondade. Estamos colocando Deus no centro da nossa vida, declarando que, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, Ele é digno de ser exaltado. Este tipo de louvor é um ato de fé. É quando decidimos adorar a Deus, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que os problemas ainda não tenham sido resolvidos. É uma declaração de confiança de que Deus está trabalhando, de que Ele está no controle e de que sua bondade vai prevalecer. Talvez agora você esteja enfrentando batalhas em várias áreas da sua vida e o louvor não seja a primeira coisa que vem à sua mente.
mas quero te encorajar a fazer como Davi. Ofereça sacrifícios voluntários. Louve a Deus não só pelas bênçãos, mas pelo seu caráter, sua bondade e sua fidelidade. Ao fazer isso, você verá como seu coração será renovado, como a paz de Deus começará a tomar conta da sua mente e do seu espírito. Quando Davi diz que oferecerá sacrifícios e louvará o nome de Deus, ele está nos ensinando que o louvor é uma arma poderosa contra a tristeza, o medo e a opressão. Louvar a Deus em meio às lutas nos fortalece e nos faz lembrar de quem Ele é, mesmo quando as circunstâncias tentam nos convencer do contrário. O louvor tem o poder de mudar a atmosfera espiritual ao nosso redor. Ele nos tira do foco dos problemas e nos coloca na presença de Deus, onde há paz, esperança e vitória. Quando louvamos a Deus em meio às dificuldades, estamos declarando que acreditamos mais no poder de Deus do que no tamanho dos nossos problemas. Davi sabia disso, e por isso, mesmo cercado de inimigos, ele decidiu louvar a Deus. Ele sabia que ao fazer isso, ele estava se aproximando da presença de Deus, recebendo força para continuar lutando e preparando o caminho para a manifestação da justiça divina. Agora vamos juntos oferecer a Deus um sacrifício de louvor e gratidão. Vamos louvá-lo, não apenas por suas bênçãos, mas por quem Ele é, nosso Deus bom, fiel e justo. Senhor Deus, hoje eu venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão. Mesmo em meio às batalhas, eu Te louvo porque Tu és bom. Eu reconheço que o Teu nome é santo e que Tu mereces todo o meu louvor. Pai, eu Te ofereço um sacrifício de louvor, não apenas por tudo o que tens feito, mas por quem Tu és. Eu Te louvo porque sei que Tu és fiel, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem difíceis. Senhor, eu declaro que confio na Tua bondade. Eu sei que Tu és o Deus que me sustenta, que me protege e que traz justiça em cada situação. Hoje eu escolho louvar o Teu nome, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu Te agradeço por cada bênção, por cada livramento e por cada vitória que já está sendo preparada para a minha vida. Pai, recebe o meu louvor e a minha gratidão. O louvor é um sacrifício que agrada a Deus. E quando escolhemos louvar em meio às batalhas, liberamos a presença dele para agir poderosamente em nossa vida. No próximo e último tópico, vamos falar sobre a vitória final que Deus nos dá e a certeza de que Ele nos livra de todas as angústias. Continue comigo, pois a sua vitória está garantida em nome de Jesus. No Salmo 54:7 diz: "Pois me livrou de toda angústia." Davi faz uma poderosa afirmação nesse versículo. "Pois me livrou de toda angústia." Aqui Davi não está falando de algo que ele esperar que Deus faça. Ele está declarando aquilo que Deus já fez. Essa é a voz de alguém que experimentou, em primeira mão, o poder libertador de Deus em momentos de aflição. Davi havia passado por muitas lutas, perseguições, traições, ataques de inimigos, e em todas essas situações, Deus o havia livrado. Assim como Davi, todos nós passamos por momentos de angústia e sofrimento. Mas o mesmo Deus que libertou Davi é o Deus que também nos livra. Neste tópico, vamos refletir sobre a libertação de Deus em tempos de aflição e como podemos confiar nele, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Ele é o Deus que nos livra de toda angústia. Davi fala sobre toda angústia. Isso significa que não há angústia tão grande ou tão pequena que Deus não possa lidar. A angústia pode vir de várias formas: problemas financeiros, crises familiares, batalhas espirituais, doenças físicas ou emocionais. Seja qual for a causa, a promessa de Deus é clara. Ele nos livra de todas elas. A angústia muitas vezes tenta nos imobilizar, nos fazer sentir que não há saída, que estamos cercados por situações sem solução. Mas Deus nos lembra, através da vida de Davi, que nenhuma angústia é maior que o poder de Deus. Ele vê nosso sofrimento, Ele conhece cada dor, cada lágrima, e Ele age. Deus não apenas observa de longe, mas intervém ativamente para nos libertar. Ao longo das Escrituras, vemos vários exemplos de como Deus liberta seu povo em tempos de grande aflição. Moisés e o povo de Israel, quando estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó, presos entre o Mar Vermelho e os soldados, parecia não haver saída, mas Deus abriu o mar e os livrou do inimigo. Êxodo 14, 21:2. Deus intervém em situações impossíveis, mostrando que não há limites para seu poder. Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões famintos por sua fé, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e livrá-lo.
Mesmo em situações que parecem fatais, Deus pode intervir de forma milagrosa. Os 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados em uma fornalha ardente por não se prostrarem diante do rei, mas Deus os livrou no meio do fogo e eles saíram ilesos. Daniel Thames. Deus não apenas nos livra, mas caminha conosco em meio às provas. Esses exemplos nos mostram que Deus não muda. Assim como Ele livrou seu povo no passado, Ele continua a nos livrar hoje. Talvez você tenha experimentado momentos em sua vida onde parecia que a angústia te cercava de todos os lados, mas então Deus interveio. Talvez Ele te tenha livrado de um acidente, de uma doença grave, de uma situação financeira impossível, ou até de um ataque espiritual. Ou talvez você ainda esteja no meio de uma angústia agora, esperando por essa libertação. Mas eu te digo, Deus é fiel para te livrar. Assim como Davi podia olhar para trás e dizer, Deus me livrou de toda a angústia, você também pode declarar isso. Às vezes não vemos o livramento imediatamente, mas Deus está sempre trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para nos libertar. E quando Ele age, o livramento é completo. Se você está passando por uma angústia agora, confie que Deus é o seu libertador. Não importa quão intensa ou longa seja a batalha, a promessa de Deus é que Ele nos livra de toda angústia. Ele não falha. Ele é o Deus que age, que cura, que restaura e que transforma o impossível em possível. Às vezes, o livramento de Deus vem de forma inesperada. Ele pode abrir portas que nunca imaginamos. Ele pode mudar corações, reverter situações que pareciam irreversíveis. O que precisamos fazer é entregar nossa angústia nas mãos dele, confiando que o seu poder é maior do que qualquer dor. Talvez a sua angústia esteja relacionada a um problema emocional, um relacionamento quebrado ou até mesmo uma luta espiritual. Lembre-se, Deus vê cada detalhe e está trabalhando para te livrar de tudo aquilo que tem te oprimido. Confie na fidelidade de Deus. Se Ele livrou Davi, Ele vai te livrar também. Agora, vamos fazer uma oração de súplica e gratidão, pedindo que Deus continue nos livrando de toda angústia e agradecendo pelas vezes que Ele já interveio em nossas vidas. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, confiando na Tua fidelidade e no Teu poder de me livrar de toda angústia. Pai, assim como Tu livraste Davi de seus inimigos e de suas aflições, eu creio que Tu também me livrarás de cada angústia que estou enfrentando. Tu és o meu libertador, o meu socorro bem presente nas tribulações, e eu confio que a Tua mão poderosa está estendida sobre mim. Senhor, eu Te agradeço por todas as vezes que já intervieste em minha vida. Obrigado pelos livramentos que eu vi e por aqueles que nem percebi. Pai, eu entrego a Ti todas as áreas da minha vida que estão em aflição agora e peço que Tu continues a agir, trazendo libertação, cura e restauração. Eu confio que Tu és o Deus que me livra e eu louvo o Teu nome pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Deus é o nosso libertador fiel e podemos descansar na certeza de que Ele nos livra de toda angústia. Agora, ao nos aproximarmos do final desta jornada pelo Salmo 54, vamos ver como podemos testemunhar a ação de Deus em nossas vidas e glorificar o Seu nome diante dos outros. Continue comigo, pois a glória de Deus se manifestará através da sua vitória. Na parte B do Salmo 54, versículo 7, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Davi finaliza o Salmo 54 com uma declaração de vitória completa. E os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Depois de clamar por socorro e confiar na justiça de Deus, Davi agora testemunha a destruição daqueles que se levantaram contra ele. Este versículo reflete a confiança absoluta que ele tinha em Deus, sabendo que o Senhor sempre traz justiça e concede vitória àqueles que nele confiam. Este é o momento em que Davi reconhece que Deus cumpriu suas promessas. Os inimigos caíram e ele foi justificado. Assim como Davi, nós também podemos ter essa certeza. Deus é fiel para nos dar a vitória sobre os nossos inimigos, sejam eles oposições físicas, espirituais ou circunstanciais. Vamos refletir sobre o significado dessa vitória e como podemos viver com a confiança de que Deus está lutando as nossas batalhas. Davi não fala de uma vitória teórica ou distante. Ele diz que os seus olhos viram a ruína de seus inimigos. Isso significa que ele experimentou, de forma concreta e visível, a justiça de Deus em ação. O que isso nos ensina?
que quando confiamos em Deus e entregamos nossas lutas nas mãos dele, podemos estar certos de que a vitória virá. Talvez você esteja enfrentando injustiças, perseguições, críticas ou até oposições espirituais que parecem estar te pressionando de todos os lados. Mas a palavra de Deus para você hoje é clara. A sua vitória está a caminho. Assim como os olhos de Davi viram a ruína de seus inimigos, os seus olhos também verão a justiça de Deus agindo em seu favor. Mesmo que agora as circunstâncias pareçam difíceis, a promessa de Deus é que Ele trará a justiça e derrotará os inimigos que se levantam contra você. Essa vitória pode não acontecer no momento que esperamos ou da forma que imaginamos, mas a justiça de Deus nunca falha. Ele está no controle de todas as situações, e os planos do inimigo nunca prevalecerão contra aqueles que estão sob a proteção do Senhor. Um dos maiores desafios que enfrentamos é manter a confiança em Deus enquanto a batalha ainda está acontecendo. Quando os inimigos estão ao nosso redor, quando as dificuldades parecem insuperáveis, é natural se sentir desencorajado. Mas é nesses momentos que precisamos nos lembrar do que Davi fez. Ele entregou suas batalhas nas mãos de Deus e confiou que a vitória viria. Você pode estar enfrentando uma batalha agora, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família ou até espiritualmente. Talvez você sinta que o inimigo está cercando todas as áreas da sua vida, mas Deus está dizendo: confie em mim, eu sou o teu Deus e a tua vitória está garantida. Mesmo que agora você não veja uma saída, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para que os seus olhos vejam a vitória. Essa confiança em Deus nos permite descansar em sua presença, sabendo que Ele luta por nós. Quando reconhecemos que a batalha pertence a Deus, somos capazes de viver com paz e confiança, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. O Senhor nunca perde uma batalha, e com Ele, somos mais do que vencedores. Assim como Davi celebrou a ruína de seus inimigos, nós também precisamos celebrar as vitórias que Deus já nos deu. Muitas vezes, ficamos tão focados nas lutas que estamos enfrentando, que esquecemos de olhar para trás e reconhecer as tantas vezes que Deus já nos livrou e nos deu vitórias. Pense em situações em que Deus já trouxe livramento para a sua vida. Talvez Ele tenha te livrado de uma situação financeira difícil, de uma doença, de um relacionamento tóxico ou de um ataque espiritual. Lembre-se de que Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Cada vitória que Ele já te deu é um testemunho do seu poder e um sinal de que Ele continuará sendo fiel em cada nova batalha. Quando celebramos as vitórias passadas, nossa fé se fortalece. Isso nos dá confiança para enfrentar os desafios que ainda estão por vir, sabendo que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui continuará a nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Senhor Deus, hoje eu venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão. Eu te agradeço por cada vitória que já conquistei através do Teu poder, por cada livramento que Tu me concedeste e por todas as vezes que os meus olhos viram a justiça sendo feita. Pai, assim como Davi declarou, eu creio que os meus olhos verão a ruína dos meus inimigos. Eu confio em Ti, Senhor, para lutar as minhas batalhas e trazer a vitória, independentemente do que eu esteja enfrentando agora. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos todas as lutas, todas as oposições e todos os inimigos que têm se levantado contra mim. Eu sei que Tu és o Deus que traz justiça, e eu confio que a Tua vitória está a caminho. Eu descanso na Tua presença, sabendo que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, porque sei que com o Teu poder sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Com essa oração encerramos nossa jornada pelo Salmo 54. Este salmo nos ensinou a clamar pela ajuda de Deus, a confiar na sua justiça, a louvar a sua bondade e, finalmente, a celebrar a vitória que Ele nos concede sobre os inimigos. Hoje, quero que você saia com a certeza de que Deus está com você em cada batalha e que os seus olhos verão a vitória. Confie em Deus, entregue suas lutas a Ele e creia que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Obrigado por estar comigo nessa jornada de oração e reflexão. Que Deus continue abençoando a sua vida de maneira poderosa e que cada batalha que você enfrentar seja transformada em uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.